Volto no que eu falei agora. Me pediram o tema da mensagem. O tema da mensagem é bem jargão. É bem jargão. É de uma canção, mas é para gravar mesmo. É a igreja marcha. A igreja marcha, a igreja não para, a igreja avança. E por isso que eu estou falando tudo o que estou falando. Tudo que a gente vem recebendo em palavra de Deus aqui, e quando eu falo igreja, meu irmão, eu não estou falando do prédio. Entender igreja, pega essa, como prédio, entender igreja como prédio, seria jogar basquete numa quadra sem bola e sem cesta. Entender igreja como prédio seria estar dentro de uma quadra de basquete, jogando basquete sem bola e sem cesta. Não faz sentido algum. Igreja é um organismo vivo, que se reúne num prédio. Igreja é um organismo vivo que se reúne no prédio. Quando eu falo igreja, eu não estou falando desse templo, eu não estou falando dos próximos que virão, eu estou falando de eu e você. A igreja avança, eu e você vamos avançar, eu e você vamos marchar. Consequentemente, à medida que mais pessoas se agregarem à nossa comunidade de fé, maior terá que ser o templo. Mas veja, isso é uma consequência. De modo que igrejas não se abrem, que se abrem são empresas ou franquias. Igrejas, elas nascem. E aí quando nascem, carecem de uma implantação, de uma plantação. Se usam os dois termos. Então é muito interessante, meu irmão, que hoje a gente vive, parece que diametralmente o oposto. Porque você primeiro aluga o templo, bota a placa, bota um pastor e o povo que se vire, se vier veio, e aí tem que tirar a oferta para pagar o aluguel. Mas geralmente na Bíblia foi o contrário. Deus sinalizava que havia um povo numa cidade, e os apóstolos enviavam um profeta, um pastor, um apóstolo, e implantavam uma igreja naquele lugar. Vocês entendem isso? É sobre mais ou menos isso que eu quero falar hoje. E eu quero citar alguns textos, poucos aqui, eu quero ser breve, hoje é verdade mesmo, quero ser breve mesmo, porque tem bastante coisa para acontecer. Mas olha só, na versão, hoje é bota na tela, vamos ler todo mundo juntos. Mateus 28, 18. Quer ver uma coisa? Vamos voltar para o 16, porque o 18 todo mundo conhece. O 18 é facinho. O 18 a maioria sabe. Mas olha só, os 11 discípulos, por que 11? Vamos fazer primeiro um estudo textual aqui. Por que aqui só tem 11? Quem lembra? Bem facinho. Que tem um que está enforcado e morto, lembra? Ok, é os 12 menos Judas. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. Ou seja, Jesus deu uma ordem antes de partir e disse: fique lá. 17. E quando o viram, quem o viu ele? Os 11. O adoraram. Mas alguns? A grande questão nessa noite, diante de tudo que eu vou pregar e anunciar, em qual grupo você está? Nos que adoram ou nos que duvidam? Vira por mão e diga assim: você está como os que adoram ou como os que duvidam? Fala você, porque se ele ficar bravo, ele vai ficar bravo contigo. Fala você, porque se ele ficar bravo, que fique contigo. Você veio adorar ou duvidar? Se só duas pessoas vieram adorar, eu sou a primeira, quem é a segunda? E a Bíblia segue dizendo: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pastor Sérgio pregou isso, esta autoridade, poder que há no nome. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século ou do mundo, depende da tradução, e só quem pode diga amém. De fato que essa palavra aqui, não sei se você sabe, mas ela se chama, dentro da nossa teologia, da leitura bíblica, de a grande... Meu Deus, vocês faltaram escola bíblica. Ah não, nós não temos escola bíblica, né? Não temos EBD. A grande... Vocês não sabem disso, gente? Eu vou recomendar, se inscrevam nos cursos online da igreja, vá para uma célula. Aqui nós estamos falando da grande comissão. Então olha só, Jesus dá, na forma de colocar o verbo, lá no grego, não precisa nem grego, português já fala. Está melhorando.
Lá no grego, ide. Quando essa palavra pequena, mas muito sugestiva, soa no texto, ide, nós não estamos falando da grande sugestão de Jesus, da grande opção, da grande alternativa, da grande... se vocês querem, vão. Se der na telha, pega e vai. Se tudo estiver legal e você estiver bem próspero e cheio de dinheiro e saúde, vão lá. Não é isso que Jesus está dizendo. Só tem um requisito para que o id se cumpra. E você quer ver qual é que é? Bota o 18 de novo, eu vou fazer uma exegese textual aqui para vocês. Se é que eu sei o que é isso. Sim, eu sei o que é isso. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vamos lá, exegese é isso. É-me dado, escute, não será dado. Não foi. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus, ele é mais atual, e a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Nem saiu ainda, mas o jornal de amanhã já está obsoleto em relação à palavra de Deus. Escuta uma coisa, a Bíblia é antiga, mas não é velha. Ela é antiga, mas não é velha. Ela é renovada, ou seja, não está jogando no pretérito, seja qual deles for, perfeito, mais que perfeito, imperfeito. Foi-me dado, um dia foi-me dado. Não está jogando para o futuro, e aí quem entende português sabe que eu estou falando dos 3 tempos verbais. Como que dizendo, um dia eu vou receber poder. Não, ele está conjugando, dizendo, agora eu tenho todo o poder no céu e também. Ele está dizendo no presente, eu tenho, me dado todo o poder. Como que parece que dizendo que quando lermos isso aqui, em 2033 vai fazer 2000 anos. Vamos dar aquela margem do calendário romano, mas vai fazer 2000 anos. E quando fazer 2000 anos, eu vou ler esse texto aqui e vou ler, é-me dado, e ainda está atualizado. Ainda não está nem no passado e nem no futuro. Ainda o poder que está em Jesus é tão atual quanto no primeiro dia que Ele ressuscitou. Ele tem poder no céu e na terra. E Jesus coloca isso como uma premissa, como um pilar, como um pressuposto. O único dizendo, olha só, e aqui vai ficar tudo muito claro, porque alguém agora já está nesse exato momento dizendo, mas só me falta eu ter vindo domingo à noite para ter aula de português. Não, vai muito além disso. 19, vão comigo. Portanto, quantos podem dizer comigo, portanto? O que significa portanto? Vamos falar? A partir do que eu descrevi agora, desse cenário, portanto, é uma conclusão. Se não me falha a memória, portanto, deve ser um advérbio conclusivo, alguma coisa assim, de consequência, de conclusão. Agora pensa comigo, Jesus está dizendo, já que, tendo em vista que, considerando que, haja vista que, eu tenho todo o poder, agora, portanto, ide. Sabe o que ele está dizendo? Quando você ir, a única coisa que você tem que ter em mente é que Ele tem todo o poder. Porque nesse tempo a gente está dizendo, ide como se eu não tenho fala boa? Ide como se eu não tenho teologia? Ide como se eu tenho fraquezas? Ide como se eu não tenho dinheiro? Mas me parece que a própria leitura do texto é conclusiva em nos dizer, ide portanto, ou seja, ide a partir de todo o poder que há no nome de Jesus, porque é esse poder que capacita eu e você a... Se esse poder não estiver comigo, a minha vinda a essa igreja nessa noite foi simplesmente inútil. Redundará em palavras vazias e persuasivas de sabedoria humana, como disse Paulo aos 1 Coríntios, dizendo, quando fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, porém, fui com demonstração de poder. Mas que poder que ele foi demonstrar? O poder que Cristo tem. Poder que faz o demônio mais endemoniado se curvar e ter que ser retirado um corpo que foi comprado pelo sangue de Jesus.
Faz com que a doença mais terminal saia de um corpo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Faz com que o pior dos pecadores se converta e vira um homem santo e moral. Faz com que a pior das mulheres se torne uma mãe de família. Faz com que a infértil se torne mãe. Faz com que o infértil se torne pai. É um poder que transforma o moribundo num santo homem. É o poder que tira do monturo e faz assentar entre os príncipes. É o poder que perdoa os pecadores. Ai meu Deus, que poder é esse? Poder que há no nome de Jesus, é-me dado todo o poder. Portanto, ide. Eu quero parar aqui. Quem está aqui diz amém. Amém. Quem não está, venha logo. Jesus está dizendo, é um imperativo, é uma comissão, não é uma sugestão, é uma ordem, vocês têm que ir. Eu não quero entrar nisso, mas seria importante, mas não vou entrar. Vou pincelar para que você só entenda. E anota a palavra para falar bonito para o teu colega de trabalho. Eu vou falar sobre isso de forma perfunctória. De forma perfunctória. Não entrando na miudeza do texto, só de maneira superficial, porque é isso que perfunctório significa. De maneira superficial falando, há quem diga que a igreja primitiva gostou do que viu em Jerusalém e assentou-se em seus belos bancos da igreja. De tal modo que Tiago, o apóstolo, foi capturado. E você sabe o fim trágico que ele teve, sabe? Assassinado por causa do Evangelho. Quando isso acontece, parece que a igreja desperta do seu moribundo sono, da sua sonolência nostálgica, se levanta para sair de Jerusalém e lembra que a ordem era a todas as nações. Me parece que o preço da igreja se levantar e cumprir o ID é a morte do apóstolo Tiago. Você já tinha ouvido falar nisso? Acredito que sim, né? Então eu, como pastor dessa igreja, na tarefa que me é atribuída por Deus, eu quero declarar que nenhum Tiago vai ter que morrer para nós nos levantar daqui e cumprir o ID de Jesus. Porque seria muito trágico o Senhor ter que permitir alguma coisa para eu despertar que o centro do universo não é o meu umbigo e que Jesus não morreu para que eu tenha uma boa vida, mas que Ele morreu para que pecadores sejam salvos e eu tenho as boas novas que podem salvar os pecadores. Eu tenho essa convicção dentro do meu coração. Por isso a igreja tem que marchar, a igreja vai avançar. Nós temos aqui agora, aqui eu chego onde eu quero. E eu quero que você entenda que não é só uma mensagem que eu quero falar aqui, de modo que eu nem esboço tenho. Se você procurar o esboço, não vai encontrar, porque eu não fiz esboço hoje. Eu tenho o texto e vou ler o texto com vocês e quero falar com vocês sobre o texto. A minha vida, a vida da igreja, as decisões que eu e os pastores tomamos que afetam a vida da igreja, a vida da comunidade de fé, decisões de cunho individual. E a gente, como pastor, precisa entender isso, que até as nossas decisões particulares afetam a comunidade. Porque se amanhã eu resolver não orar e não buscar mais a palavra, vocês não terão mais o nível de conteúdo, de unção que tem nesse lugar. De modo que a minha decisão particular pode afetar a vida da igreja como um todo. Nada é neutro, seu Renê, tudo tem consequências. E o que dizer das decisões de cunho coletivo, quando decidimos sobre a vida da igreja? Então a minha vida e a vida da igreja tem sido pautada em três grandes perguntas. Quem está aqui? Em três grandes perguntas. Por que 3? Não sei, eu gosto do número 3. Me parece que tem que ser 3. Toda decisão que eu vou tomar, toda atitude que eu vou ter, eu sempre faço 3 perguntas e eu vou compartilhar. Se você não aprender mais nada e não gostar mais nada do culto, você ganhou a noite, a semana, o mês e o ano, só com isso que eu vou te ensinar agora. 90% das decisões erradas da sua vida, você não vai ter mais elas, porque você vai decidir acertadamente respondendo essas 3 perguntas. Primeira grande pergunta que eu faço diante de um cenário que demanda a minha decisão: o quê? Segunda pergunta que eu faço diante de uma decisão: como? Terceira pergunta que eu faço diante de uma decisão a ser tomada: quando?
Para gravar, vou repetir e depois nós como comunidade vamos juntos falar o que, como e quando. Você vem comigo no 3, 1, 2, 3. O que, como. O primeiro questionamento, quando você olha, eu chamo isso de tripé profético. São 3 pilastras que sustentam uma vida de sucesso. Quando você pergunta o que, você está pedindo a Deus a resposta do conteúdo da decisão. Eu vou tentar ser o mais simples possível. É mais ou menos assim. Eu tenho que fazer algo, porque quem faz, faz algo. Eu tenho que decidir sobre, porque quem decide, decide algo. Mas eu preciso saber o que eu vou decidir. Então a primeira pergunta é: o quê? Me parece, imagine, eu vou tentar catar um exemplo aqui. Eu vou catar um exemplo. Você tem que trocar de carro, seu carro não dá mais. Imagine a cena. Você concorda comigo que a simples troca do veículo é uma decisão? Que pode ou não ser tomada, que pode ou não comprometer a saúde financeira da sua casa, que pode ou não redundar em consequências um pouco mais drásticas, inclusive afetando o seu casamento, seu nome, seu CPF, ok. Quando você vai, Márcio, tomar essa decisão, a primeira pergunta é o quê? Porque o quê vai responder o conteúdo. Então vai responder perguntas como: Senhor, eu troco de carro? O Senhor está dizendo assim: o que eu faço? Entendeu? O que eu faço? É a primeira pergunta a ser feita, porque a gente às vezes já parte da convicção de que eu tenho que trocar de carro. Porque quando você tem um carro que não dá mais, você tem algumas opções. Você pode reformar ele, você pode dar ele na troca, você pode nessa troca pegar um zero, ou um novo, ou um seminovo, ou um usadinho barato. Não, usadinho bom, né? Ali no trevo. Ou tudo é brick. Vai ter também lá. Você pode trocar esse carro por uma moto. Você pode... pastor, só trocar um carro nunca é só um carro. Nunca é só um relógio. Nunca é só uma janta. Isso é só para os carnal. Quem é espiritual está entendendo. Nunca é só um camarão. Sempre tem algo a mais. Tem um creme junto. Escuta. A pessoa pode olhar... Eu tive uma fase na minha vida, eu decidi que eu tinha um carro zero. Com 24 anos, com 25, eu comprei meu primeiro carro zero. Que eu não vim para a igreja em busca de dinheiro. Graças a Deus. E quando eu comprei meu primeiro carro zero, eu e a Cássia, nós estávamos casados e adquirindo a nossa casa própria. 25, ela tinha 19 anos. E eu decidi colocar toda a minha casa com móveis projetados, de cima a baixo. Eu fiz um apartamento de boneca, ou de boneco. Por que tem que ser sempre de boneca? Como se o homem não pudesse. Fui eu que escolhi o móvel. Leu, Cássia? Até as decorações. Fui eu que escolhi. Papel de parede, o relógio, tudo fui eu que escolhi. A casa era da boneca. Isso é muito injusto. Eu quero desabafar com vocês. Orem por mim. Que história é essa? As pessoas chegavam lá: Cássia, Cássia. E eu ficava com a cara dos gatos do Shrek. Só que para essa decisão surtir efeito, eu precisei me desfazer do meu veículo, que eu tinha comprado há 5 meses. Nem tinha feito a primeira revisão ainda. Eu e a Cássia conversamos e decidimos: nós queremos móveis sob medida, projetados na casa inteira? Queremos. Estamos dispostos a andar de moto? Estamos. É o que nós queremos? Uma pessoa olhou para mim e disse assim: e no inverno, tu vai andar em cima da cozinha? Eu disse: não, é que eu tenho prioridades, e eu não posso ter as duas. Eu escolho abrir mão de uma para ter a... Porque se eu quisesse ter as duas, no mínimo eu ia sujar o meu nome, o meu CPF, negativar, inadimplir, e provaria que eu sou um orgulhoso, mau caráter. Sabendo que não posso, quero ter tudo que está na minha frente. Não posso. Pronto. Quando nós sentamos e oramos, a primeira pergunta que fizemos é o quê? E nós entendemos e obtivemos a resposta. A resposta para o que é: vende o carro. Agora eu já sei o que fazer.
Muita gente se perde aqui. Muita gente recebe de Deus o que fazer, e aí vira desgraça no final da vida. E aí chega para Deus e diz: mas o Senhor falou. Aí sabe o que acontece, pastores? Se frustra com os pastores, com o profeta, porque o profeta profetizou. O profeta disse assim: assim diz o Senhor, eu vou fazer. E aí você acessa a primeira das 3 perguntas, que é o que? Você já sabe o que tem que ser feito. E muitos no ímpeto vão e fazem. Quer ver uma situação? Eu vou dar um exemplo bíblico, para não ficar nesses exemplos banais. O Jessé recebe a visita inusitada de Samuel. Samuel entra com um cântaro de azeite na sua casa, passa 1, passa 2, passa 3, passa todos. Ele diz: cadê o outro? Não tem outro. Ah, tem mais um. Está lá com as ovelhas. Pois bem, esse é o escolhido do Senhor, mande chamá-lo, porque não sentaremos à mesa até que ele chegue. Você imagina um menino de 16 anos de idade, de gentil aspecto, cuidando de ovelhas, entrando dentro de casa, o maior profeta da nação. É como se hoje, vamos dar um exemplo, o Carlito Paes, junto com o Luiz Hermínio, junto com o Luciano Subirá, entrasse aqui dentro, pegasse um menino de 16 anos e dissesse assim: ó, agora tu vai ser rei de Israel. O menino está vindo de limpar cocô de ovelha, meu irmão. E ele entra dentro de casa despretensiosamente para almoçar. E quando ele se depara, uau, eu fico imaginando, ele olha na cara, e é Samuel, o grande profeta escolhido. E o profeta diz: eu vim aqui por tua causa. Ah, isso é demais. E ele diz: vem aqui, menino. Assim te diz o Senhor, tu és rei em Israel. E vira o óleo. Quer ver a geração? Desculpa, entenda, não se ofenda. Me ajuda? Vira para mim assim: entenda, não se ofenda. Ó a geração Nutella de hoje. No dia seguinte o líder de jovens liga: fulano, vão ter oração. Oração na igreja? Você não ouviu que eu sou o profeta de Israel? Ó, o pastor liga para o Davi: ô Davi, precisamos limpar o banheiro, pastor. Não, pastor, isso aí já era. Agora eu sou rei de Israel, pastor. Quer ver a geração Nutelona de hoje? Caiu o óleo na cabeça, o Davi diz: valeu, gente, podem almoçar. O Davi: onde é que tu vai? Eu vou para o palácio, Deus falou que eu sou rei. O Davi almoça quietinho, limpa a sua boca, licença, para os mais velhos. Para onde é que você vai, Davi? Eu vou voltar para o pasto, porque eu só tenho uma pergunta respondida, falta responder 2 ainda. É bom pregar sem esboço, né? Ei, coisa linda. Conecta na fonte, bem fresquinho. Alguém está dizendo assim: imagina se tivesse esboço. Olha para cá. A segunda pergunta a ser respondida é: quando? Porque em nenhum momento nem o profeta e nem Deus falou que era agora. Algum teólogo aqui sabe me dizer quantos anos levou para isso acontecer? Quantos? Fala para o pessoal ouvir, hein? Até porque se não é 40, foram eles que erraram. Porque eu não tenho esse dado, eu não sou bobo de falar o que eu não sei. Hein, Ruth? Eu não vou falar nada, eu não estudei, eu estou sem esboço. Mas se eles dizem que é 40, eu acho que é por aí mesmo. Vou mudar a expressão para não ter erro teológico, porque vai que tem algum calvinista me olhando em casa, ou até aqui. Ou arminiano também. Muitos anos se passaram até que a profecia respondesse a segunda pergunta, que é: quando? Rapaz, levou um tempo absurdo de preparação de Deus em Davi. Deixa eu falar um negócio, quem está aqui diz amém? Quando cai o óleo na cabeça dele, deixa eu exemplificar, porque depois você não lembra da mensagem, lembra do teatro. Quando cai o óleo na cabeça de Davi, já tinha palácio?
Não, gente, claro que tinha. Saul estava no palácio. Já tinha trono? Saul estava no trono. Não era o palácio de Davi, eu não estou falando de Davi, mas já tinha um lugar onde o rei estava? Já tinha um trono onde o rei sentava? Já tinha uma mesa onde o rei comia? Já tinha roupa de rei? Então deixa eu liberar essa palavra. Tudo que Deus prometeu em Deus já é, não será, já está pronto. Quem não estava pronto? Então eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Tudo que Deus prometeu, meu irmão, Deus está te preparando para te introduzir na promessa. Em Deus não será, em Deus não foi, em Deus já é. Quanto antes você entender e se preparar para viver o que Deus prometeu, antes Ele te coloca lá. Só quem não crê, faça silêncio. Em Deus, grita comigo, em Deus são todas quantas promessas são. Porque nele sim, e por ele o. Falou um pouco mais difícil, você já enrola a língua. Porque nele lá brandará baixandara. Quem não pegar essa palavra vai comer mosca. Come o maná e não come mosca. Isso aqui vai mudar a tua vida. Gostei dessa. Vira para você assim, não come mosca, come a palavra. Não dá bobeira. Deus está falando. Olha cá, olha cá. Jesus. Eu vou para cá achar o esboço, eu não tenho esboço. Vocês viram que eu estou indo ali? Tem que ser respondida a segunda pergunta. Eu com 16 anos de idade, o profeta marchou, botou a mão na minha cabeça. E vou te falar um negócio, não sei se não foi esse profeta aqui, ó. Levanta a mão, Felipe. Nós estávamos lá na casa estava na casa de alguém, nem sei de quem era. E ele, cara, tu é bem mais novo que eu, apesar de não parecer. Mas depois que eu vi a foto de hoje, eu me alegrei, vai dar certo. Eu lembro, mas é só um exemplo para vocês verem que é real. E ele não profetizou, ele tinha um dom, tem um dom profético. Ele olhou para mim e disse: eu vejo um manto de ministério sobre a tua vida. Lá na entradinha do Novo Horizonte, na casa, não sei de quem lá que era. E depois disso, lembra daquele dia, né? Muitas profecias, pastor Lucas, pastor Oséias, pastor Deide e suas excelentíssimas esposas. Eu comecei a receber palavra, eu te vejo pregando, você vai pregar nas nações. Irmão, teve uma época que eu falei: ô Deus, Senhor, pare de profetizar para mim, por favor. Não estou aguentando mais. Chegava um pastor aqui, eu sentava lá no canto embaixo da escada, o cara parar de pregar, assim te diz o Senhor. Isso não, chega. Aí quando a gente assumiu aqui, eu disse para vocês: eu não sou mais um colecionador de promessas, eu vou cumprir todas elas. Não quero mais uma, eu já tenho promessa que eu não dou conta. Eu já nem dou conta das promessas que tem sobre a minha vida, meu irmão. Que se cumprir metade, meu irmão, o negócio, a piração vai ser grande. Só que, cara, na época eu era um menino, um neófito. O que é um neófito? Um recém-convertido, um recém-batizado, que carecia de discipulado, carecia de oração, carecia do batismo com o Espírito Santo, carecia de um mentor, carecia de mentores, carecia de estrutura, carecia de maturidade. Eu não tinha nada disso, eu só tinha uma promessa. Então eu tinha o quê? Eu precisava entender o quando. E o quando foi se cumprir, eu vou te falar exatamente. Exatamente 9 anos depois eu fui consagrado a pastor. Poxa, levou 9 anos, eu comecei a pregar muito cedo. Sim, logo no início. Mas durante 7 ou 8 anos eu preguei sendo nem um obreiro. Depois virei obreiro. Sabe? 9 anos de busca, de leitura, de curso teológico, de centenas de livros, de muita oração, muito jejum. O Senhor disse: agora eu vou responder a segunda pergunta, porque o que tu já sabe. Nesse meio do processo, quantas crises. Deixa eu falar do meu coração para você. Eu cursava direito. E eu toda semana eu dizia assim: mas isso aqui é palhaçada, isso aqui é perda de tempo. Porque eu chegava na faculdade, 60 alunos, aula de direito civil, eu vou falar até o nome, então vocês conhecem, Magda Gravina, querida amiga. Ela dizia: vamos fazer aqui um protocolo de início de semestre. Todos vão dizer o nome, a cidade e o que querem ser quando crescer. Porque era assim, nós estávamos introduzindo o curso de direito.
o que querem ser depois de formados. Era muito lindo, porque começava no Luiz. O Luiz dizia, eu sou de Estrela e eu quero ser juiz. Chegava na Elizabeth dizia, eu sou de Lajado, eu quero ser delegada. Chegava no Zezinho, Zezinho dizia, eu sou o Zezinho, eu sou de Paverama, eu quero ser promotor de justiça. Eu sou o Tiago, eu sou de Arroio do Meio, eu quero ser pastor. A sala inteira fazia assim, ó. Só faltava de olhar para mim e dizer, moço, você está no curso errado. Teologia lá no outro pavilhão. Quantas vezes eu fui para trancar a matrícula? Aí o pai diz assim, não, meu filho, não, mas os filhos não querem ouvir pai, eles já sabem que vão ser rei em Israel. Como é que é isso? Não lembro que eu preguei aqui na conferência de jovem? Quem leva a lenha é o Isaac, mas quem sobe lá tacar fogo é o Abraão. Não adianta ter lenha se não tem fogo. Quem carrega o fogo ainda são os pais. Quem carrega a luz da instrução ainda são os pais. Eu ouvi meu pai e me formei. E só para dar um orgulhinho essa para ele, como o melhor da turma, ganhei bolsa em Porto Alegre, curso de promotoria. Sabe o que eu fiz daí? Fui advogar 1 ano, um escritório pronto, caiu na minha mão, não botei R$1, pum, entrei. Quando acabou 1 ano de advocacia, Deus falou comigo, acabou, encerrou teu tempo. Só que nisso nós já estamos falando em 9 anos depois. E lá em Porto Alegre, através do apóstolo Silvio Ribeiro, eu fui ungido pastor. Agora imagina, 9 anos de processo, 9 anos de dor, 9 anos de busca. E se eu pego aquela palavra com 16 anos, saio e fundo uma igreja? Tinha dado certo? Porque eu tinha a resposta de uma pergunta. Você sabe que tem que trocar de carro, responda primeiro o quê? A segunda pergunta é quando? É agora? Porque eu posso, pega, eu posso fazer o que é certo? Sim, mas eu posso fazer o que é certo? Na hora errada. O que tem de gente besta, me desculpe a palavra, mas é besta mesmo. Gente besta que fala o que pensa e se acha na real de achar que é um grande personagem. Eu te digo um negócio, até a palavra certa na hora errada não surte efeito, porque a palavra boa dita no seu tempo são como os maçãs de ouro em salva de prata, disse Salomão. A palavra certa tem que ser dita na hora certa. E geralmente a gente tem a palavra certa, mas fala na hora errada. Pegou? Então a segunda grande pergunta a ser respondida, Davi, é quando? E vai demorar. Vai demorar, vai. Mas tem uma terceira pergunta. E depois eu vou voltar para o texto. A terceira pergunta a ser respondida é como? Porque alguém pensa assim, cara, já que eu vou ser rei em Israel, eu vou bolar uma maneira de Saul cair do trono. Já que eu vou ser rei em Israel, vamos dar jeito do Saul renunciar. Já que eu vou ser rei em Israel, pastor Lucas, vamos dar jeito de eu ser mais querido pelo povo do que Saul. Aí, meu irmão, você pode ter o quê? Você pode ter o quando, mas se você errar no como, ó a cara de um amigo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a primeira atitude de Davi quando assume o reinado? Quem lembra? Primeira, eu vou trazer a arca de volta para... Ok. Primeira atitude de Davi foi, eu tenho que trazer a arca que representa a presença de Deus de volta para Israel. Vamos responder as 3 perguntas? Vamos, vocês estão comigo? Qual a primeira pergunta? O quê? Olha Davi perguntando, Senhor, o que eu faço? Deus dizendo, traz a arca. Tem a resposta da primeira, já sabe o que fazer. Senhor, quando que eu tenho que fazer isso? Daqui 1 ano, 2 anos? Deus diz, agora. Opa, já está respondida a segunda pergunta. O Davi vai lá, respondida a primeira, a segunda pergunta, pega uma canga de bois, bota uma carroça, bota a arca em cima e foi uma bênção. Peraí, mas ele já tem 2 respostas. Ele já sabe o que fazer e já sabe quando fazer. Só que Davi falhou, pastor Lee. Ele esqueceu de perguntar para Deus, Senhor, como eu faço?
Porque se eu fizer o que é certo, na hora certa, da maneira errada, pastor, tá louco? Aí ninguém vive, é muito difícil. Não, para quem anda com o Espírito não é difícil, o fardo dele é leve. Isso aqui é difícil para gente estabanada, apressada, carnal, para gente que quer agir nas suas forças, no seu tempo, gente que não sabe esperar, gente que não sabe criar raiz para depois criar galho, para gente que não sabe esperar o tempo de Deus, quer fazer, aí se estrepa, desculpa a palavra, a vida inteira, porque não sabe esperar o que de Deus, o como de Deus e o quando de Deus. E tudo que tiver fora dessas 3 perguntas, você está fazendo por conta própria. Sabe o que Deus está dizendo para Jonas? Jonas, eu quero você em Nínive. Quanto custou a ida de Jonas para Nínive? Fala para mim. Quanto? Nada. Só que ele quer ir para Tarsis. Teve que pagar passagem no porto. E além de ter que pagar passagem no porto, quando entrou no navio, comprometeu a bagagem, as mercadorias de todo mundo, e quase matou todo mundo. O preço foi muito caro. Quando você quer ir para o lugar que você quer, a conta quem paga é você. Quando você vai para onde Deus te leva, quem paga a conta é Deus. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Deus está falando aos nossos corações. Até quando você vai navegar por seus próprios mares, marojo? Há uma pergunta a ser respondida, e ela é como? O Davi cai em pranto. O Davi diz, gente, isso não pode acontecer. Eu fui buscar a arca, Deus disse que era. Eu fui buscar no tempo certo, mas eu errei no como. O modo de fazer é tão importante quanto o tempo e a decisão. O que Davi está nos ensinando é, nós precisamos decidir certo, na hora certa e da maneira certa. Vamos repetir isso? 1, 2, 3, decidir certo, na hora certa, da maneira certa. Davi se arrepende, chora, e aí ele consulta Deus, diz, Deus, como é que gerou morte aquilo que era para trazer vida? Deus diz, porque você fez do jeito errado. Você quis fazer do teu jeito, faz do meu. O Davi se arrepende e diz, Deus, qual é o teu jeito? O meu jeito é 4 homens sacerdotais, pegando a arca nos varais que ligam as 4 pontas por argolas, coloca a arca nos ombros de homens e não de bois. A cada 6 passos o 7º você sacrifica, simbolizando que Deus está vindo de volta para Israel. Dava 7 passos, o 7º sacrificava, levantava a arca, mais 6 passos e sacrificava. Demorou mais, foi mais custoso, foi mais difícil, foi, mas no final, quando chega em Israel, Israel inteiro levanta suas mãos e diz, a glória voltou para nossa casa, Deus está de volta no meio do povo. O problema é que nós queremos levar a glória no lombo de vacas e bois, porque os métodos são mais fáceis, as promessas de crescimento são mais alvissareiras, as promessas de grande vislumbre na internet são muito atraentes. Poucos querem dar 6 passos e sacrificar. Vamos adotar aqui o fulano, o método que veio lá do Chile. Vamos adotar o método que veio da Colômbia, de Manaus, de Fortaleza. Vamos adotar, porque lá em 6 anos deu 15 mil membros. E os olhos brilham. E Deus está dizendo, eu vou ter que derrubar essa carroça de boi, porque não é do jeito que Ele quer. Funcionou lá para o fulano, aqui vai ter que ser do jeito que eu quero. Por isso eu me alegrei, no sábado de manhã nós estivemos com alguns pastores, dezenas deles, em Gravataí, junto com os pastores aqui da casa. E quando entramos naquele lugar para 2.000 pessoas, tendo que já fazer 2 cultos, eu disse, uau, Deus está movendo o Rio Grande do Sul. Entramos ali, choramos a manhã inteira, a presença de Deus estava naquele lugar. E eu vi que nós não nos convidamos, pastor Oséias, nós fomos convidados pelo líder sênior daquela igreja, dizendo, venham estar comigo. Porque o pastor Oséias faz como eu manda tudo que acontece aqui para os grupos de pastores do estado inteiro. O estado inteiro sabe o que está acontecendo em Arroio do Meio, só talvez você ainda não viu. Mas eu acho que 2 viram, um sou eu, quem é o outro? E quando eu vi aquilo, eu postei uma foto daquela mega igreja dizendo, algo nativo está nascendo em solo gaúcho.
E não é exclusividade da IPAB. Nós somos a igreja do avivamento. Irmão, pelo amor de Deus, quantas igrejas de Jesus existem? Uma. Jesus é adúltero? Então quantas noivas tem? Existem muitas denominações, mas quando Deus mover, vai mover a sua igreja, a sua noiva, o seu corpo. Seja aqui ou em Gravataí, seja do Oiapoque ao Chuí. Então você tem que andar com quem está andando com Deus. Então Deus falou comigo muito claramente, em meio às minhas questões e perguntas, de como para nós tem sido difícil dar 6 passos e sacrificar. Dar 6 passos e sacrificar. 6 passos e sacrificar. Eu digo, Deus, Santa Catarina, meu irmão, tu abriu a igreja, 3 meses depois tem 1000 membros. Paraná, meu irmão, não tem mais lugar para botar a igreja. O cara abre a igreja lá, dá 2 gritos, 2.000 membros. São Paulo, nem fala. Rio de Janeiro, nós chegamos lá, eu tinha que escolher que igreja aí, porque é uma igreja mais poderosa que a outra. Eu olho para o Rio Grande do Sul, os pregadores vêm de fora do Rio Grande do Sul para evangelizar nós. Isso está repreendido. Eles olham para nós com pena. Só quem foi numa conferência fora do estado sabe o que eu estou falando. Eu cheguei em Campinas, eu não sei como que eles descobriram que eu era gaúcho, porque eu acordei de manhã, saí do quarto e eu olhei e disse, bah, que lindo dia. Tomei um chimarrão, eles olharam, tu é gaúcho? Eu disse, como é que tu sabe? Mas que bah, como é que tu sabe? Tem revelação? Deus te mostrou? Não sei como é que eles descobriram que eu era gaúcho. E eu sorvi meu mate, disse que barbaridade. Lá, vem pra cá. Olha só, seu Renir, mudou o olhar. Ah, vocês são gaúchos? Não, peraí, calma. Tá, beleza, vocês são gaúchos, né? Sim, eu sou gaúcho, mas não sou leproso. O que eu tenho não transmite. Aí eu posso mentir no altar? Eu não posso mentir em lugar nenhum, meu irmão. O olhar de pena com que eles nos olhavam era, no mínimo, constrangedor. Eles olhavam e a conversa começava mais ou menos assim. Tu vê, né? Lá não é fácil, né? Bah, a gente sabe que... Não, parecia que estavam velando. Mas quem é que morreu, gente? Por favor, ânimo na sala, sabe? Achava aquela energia ruim, assim. Tinha que ligar um incenso no canto da sala. Tá, deixa eu me explicar, pelo amor de Deus, né, gente? Sair, eu tô brincando, né? Deus o livre. Não, eu tenho que me explicar, que depois sou mal interpretado aqui. Alguém vai dizer, o pastor da IPAB queima incenso para mandar os espíritos mal embora. Eles estão só esperando a oportunidade de eu fraquejar aqui para eles me crucificar. Sai para lá, coisa ruim. A conversa seguia. Porque lá tem mais centro de macumba aqui na Bahia, né? Tem. Uhum. Pois é, as igrejas lá, né? Abre e depois fecha, né? Eu digo, fecha. Tu vê lá, não tem muita conferência de avivamento, né? Eu digo, não tem, não. E eu por dentro assim, miserável, eu te pego. Sangue de Jesus te repreende, Satanás, toca esse homem, Senhor. Toca ele, senão eu toco, senão eu toco. E o cara continuava, esse cara assim, na boa, meu, mas tem um povo clamando por Jesus lá. A gente está enfrentando barreira, mas a gente está vendo avivamento, a gente está vendo cura, milagre, salvação de alemão, italiano, polaco, brasileiro, gringo, caboclo, índio, cigano, né? Ciganos vão ser tudo de Jesus. Eles só não sabem ainda. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então esse é o cenário, pastores. E aí quando a gente viu aquilo, sabe, sábado de manhã, céus rasgados, céus abertos, poder ver que não é só nós, poder ver que há um povo, e não é só ele também, há um povo clamando, e nós estamos ali com pastores de todo o estado. Não foi gracioso? Entender que nós não estamos gritando sozinhos, 7.000 que não se dobraram e não sentaram na mesa de Jezabel. Porque o grande risco nosso é se excluir na nossa própria colina e dizer, só eu fiquei. Deus vai dizer, abaixa o teu nariz aí, porque tem 7.000 na casa de Obadias comendo pão e água.
Tem 7.000 que não se curvaram nesse tempo e estão buscando a Deus por um avivamento no Rio Grande do Sul. Só que nós precisamos fazer do jeito de, no tempo de, e como Ele quer, quando Ele quer e o que Ele quer. Eu lembro que no início da IPAB nós tínhamos proposta de botar placa de igreja. Eu vou falar para vocês, eu vou falar. Fala ou não fala? Eu vou falar igual. Nós tínhamos 3 meses de igreja e eu estava pregando muito, não muito de qualidade, muito de quantidade. Eu pregava em todo final de semana. Teve dias que eu preguei numa vigília, sábado de noite, tomei um café e fui direto para o culto do domingo da manhã. Semanas a fio, pregando. Lembra disso? Pregando. Coisa assim, ó, que eu achei agora várias nações vão chegar, porque esse era o meu jeito. Eu digo, Deus falou nações. Irmão, pra você ter uma ideia, teve um evento em Bento. Num sábado estava pregando o Marco Feliciano, no outro sábado estava pregando eu com as irmãs Camila. Eu digo, chegou a hora, meu irmão, é a minha vez. Agora Deus me conecta, agora eu vou voar, agora já era, porque nós não tínhamos igreja ainda, nós tínhamos 10 pessoas. Eu disse, agora chegou a minha hora, eu vou pregar. Eu preguei 6 cultos a fio na rede quadrangular. Eu não estou citando para uma baita igreja, uma igreja de Jesus. O pastor olhou para mim, o arcebispo, não é nem o bispo, era o arcebispo. Brincadeira. Mas o bispo regional olhou para mim e disse, Tiago, se você fizer o ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, que dura 6 meses, você só se forma nele, eu te dou. Você vira pastor quadrangular e você vai pastorear a igreja quadrangular de Santa Cruz do Sul. Irmão, isso eu tinha 24 anos de idade. 24 anos de idade. A IPAB não existia. Lembra disso, pastor Sérgio? E começou um monte de situações que eu olhava e dizia, agora é hora. Agora é hora. Deus falou de pregar, Deus falou de nações, Deus falou que eu vou largar o currículo, Deus falou que eu vou enterrar o canudo, Deus falou que eu não vou advogar, Deus falou que eu não vou ser promotor, e Deus falou que eu não vou ser nada disso aí, que eu vou ser um pastor, e agora é a hora. Segunda-feira, estava eu carregando o balde de tinta do pai da Camila. Eu pegava aquele balde 7h30 da manhã para levar para os funcionários. Muitos deles hoje congregam aqui, que a gente ganhou lá dentro da empresa, batizou, discipulou. E eu dizia, Deus, de novo não? O senhor está me enganando? Quando parece que o carro a álcool, isso é um Fuca, você pega lá no platinado, dá uma lixadinha, e Deus está dizendo, meu filho, o que eu vou fazer do meu jeito, não vai ser do teu. E nós começamos a renunciar. Depois nós nos aproximamos de... Porque assim, deixa eu explicar isso. Eu já não estou mais pregando. Eu já estou introduzindo o que eu vou falar agora na sequência. A mensagem já acabou. Você já pegou as 3 perguntas e as 3 respostas. Muitas pessoas acham que nós caminhamos sozinhos. A igreja que não se aproxima de ninguém, eu posso falar para vocês hoje? Manda esse vídeo para todo mundo depois. Isso não é verdade. Quando criaram o Conselho de Pastores de Arroio do Meio, eu vou falar, doa quem doer, nós ficamos excluídos dele. Leve isso para todo mundo, porque hoje nos chamaram para participar. Hoje quem não quer participar sou eu. E não tem problema. Porque quando nós éramos Zé Mané com 15 pessoas, a igrejola do Fogo Estranho, nós não era nada. E está lá a minha princesa dando glória a Deus e vocês quietos aí, ó. Meu Deus, não faz isso que o pai começa a chorar, princesa. Ô menina linda, gente, para quem puxou? Eu sei para quem puxou. Para a mãe dela, olha lá. Para a mãe dela. Cute. Eu prego mais 1 hora. Ó. Depois a gente se aproximou de grandes apóstolos, meus irmãos. Pra você ter uma ideia, quando o Benihim veio para o Brasil, seu Cuia, o apóstolo que trouxe o Benihim para o Brasil me ligou no meu telefone e disse, meu querido, você vai estar no púlpito com nós. São pouquíssimas vagas, você vai estar no... Só que sabe, a gente se faz de bobo, mas bobo é quem acha que a gente é bobo. Porque eu prego para promotor, juiz, empresário, desde os 20 anos de idade. Só que eu prego para mendigo desde os 19 anos de idade também.
Então eu sei acessar ambientes que eu não sei nem como usar os talheres, mas sei comer num prato de marmita. A única diferença de nós e os boçais da fé é que eles arrotam peru quando comem galinha de macumba. E a gente está comendo peru e está aqui, nem arrotar não arrota. A gente faz quietinho, não precisa aparecer, não precisa ter ostentação. Funk e ostentação é lá no Rio de Janeiro, meu irmão. Aqui não tem funk e ostentação. Então a gente se faz de tudo para ganhar. Mas a gente teve propostas e acessos que pessoas no Brasil inteiro pagariam para ter. Eles sabem disso. Quando veio Jim Cerneiro, quando veio o assessor direto da América Latina do Benihim, nós estávamos na primeira fila, sendo chamados pelo nome. Morris Cirulo, Tom Tinney e outros grandes homens. E por uma direção de Deus, nós nos afastamos. Depois nos aproximamos de outros grandes homens, que eu não vou citar nome aqui, que ficaria chato. Mas homens que você com certeza olha na internet e prega para 15, 20, 30 mil pessoas, e nós dentro do gabinete, vivendo algo espiritual. E era só dizer assim: pastor, vamos colocar a placa e vamos caminhar junto. Porque eu não conheci ele, esse homem, depois da internet. Eu conheci ele há 11 anos atrás, quando ele não era quem é hoje. E num lugar com 30 pessoas, nós tomamos café como se ele não fosse nada. Estou mentindo? Só que o cara ficou muito famoso e explodiu na rede social e no YouTube. E nós era para ter conectado com ele. Onde é que nós estava hoje? Fala para mim aí. Onde é que nós estava hoje? E sabe o que Deus dizia? Não conecta, não aliança. Outra vez nos fizeram uma proposta financeira: eu te dou tanto e você entrega à igreja, a gente bota essa placa e eu assumo. Lembra, pastor Sérgio? O pastor Sérgio disse: não, a igreja de Jesus foi comprada, ela não está à venda. E a gente foi renunciando, só que às vezes a gente não conta e ninguém sabe como que a gente veio parar aqui e vive o que vive. A gente escolheu fazer o que de Deus, do como de Deus, no quando de Deus. E Jesus está dizendo: ide. Primeira pergunta respondida: Senhor, fazer o quê? Ir. Quando? Depois de ser revestido de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Já tenho 2 perguntas respondidas. Agora responde a terceira: como que eu vou fazer isso? E eu vasculhei a Bíblia inteira. E posso te falar? Não achei a resposta. Jesus diz: vocês sabem o que fazer? Ide pregar e ensinai, ide pregar e ensinai, batizai, ide pregar e ensinai, batizai. Primeira pergunta: quando? Depois de ser revestido de poder. Revisto de poder e... A terceira pergunta: Senhor, como? E Jesus não responde. Ele não dá método, ele não dá estratégia, ele não diz como. Por isso talvez que há tantos métodos e visões lindas no mundo que funcionaram na Colômbia, na Coreia do Sul, em Manaus, em Fortaleza, em Itajaí e tantos outros lugares. Só que nós precisamos acessar o nosso como, e nem que seja caminhando 6 e sacrificando 1, caminhando 6 e sacrificando 1, e acessando algo autêntico e original que Deus preparou para nós, para não sermos uma réplica barata de um produto original.